Olá, meus amores! Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa e abundante. Hoje eu venho falar para você sobre o ID do Senhor. Há 25 anos atrás, aliás, há 35 anos atrás, não pode diminuir 10 anos, né? Porque é o tempo que Deus nos veio com esse chamado para mim e para o meu esposo, pastor Arnaldo. E aqui eu estava meditando sobre Jesus quando aparece aos seus discípulos na Galileia. E quando o Senhor Jesus, ele depois da ressurreição, ele continuou ensinando os seus discípulos, continuou orientando os seus discípulos, porque sobre aqueles homens havia o ID, assim como existe o ID na minha vida. E eu acredito que o ID do Senhor está aí sobre muitas pessoas que Deus chamou e de pregar o evangelho a toda criatura. É um chamado maravilhoso. Quando você abraça esse chamado, você faz a obra de Deus com tanto amor, com tanto cuidado e zelo. E zelo. Porque tem que ter zelo. Tem que ter amor para fazer essa obra. Com dedicação, sabe? Você vai fazer a obra de Deus, você não está olhando só o que é as coisas boas. Não. Você tem que ir preparado para as coisas ruins também que vem. E aqui quando Jesus, ele nunca ensinou os seus discípulos, dizendo para eles assim, você vai pregar o evangelho em toda a cidade que você chegar aqui falar do amor, do amor do meu Pai, vocês vão ser recebidos, vocês vão ser aplaudidos. Não. Ele falou, vocês vão ser xingados, vocês vão ser apedrejados, vocês vão ser expulsos de muitos lugares da cidade, vão tentar contra a sua vida e muitos irão até morrer por amor a mim. Olha o que Jesus ensinou. Ele não mostrou pra gente um caminho fácil. Ele não mostrou pra gente que seria tudo mil maravilhas. Ele não mostrou pra gente um conto de fadas. Não. Ele mostrou pra todos nós, pra você aí, que tem o chamado do Senhor, o ir de pregar o evangelho a toda criatura, em qualquer lugar que ele te enviar. Qualquer lugar. E não é numa cidade linda, numa igreja bonita. Não. É nos valados mesmo. É nos locais mais difíceis de você chegar. É nos locais mais difíceis de você entrar. É ali. Quando alguém chega, eu digo isso por experiência própria. De alguém chegar assim e falar assim, irmã Joana, precisa que a senhora vá orar por aquela mulher. E você chegar naquela casa, você não ter coragem, você dizer assim, Senhor, se não for por amor a ti, eu não entraria aqui. De ver tanta coisa, sabe, o mau cheiro, a pessoa em posição já em condição de morte, sabe? No desprezo como eu fui mesmo com o pastor Arnaldo, meu esposo, visitar uma ex-macumbeira. Ela estava abandonada, gente, abandonada. Quando a gente chegou na porta daquela casa, para entrar, para levar a palavra de Deus, para ungí-la, sabe? A casa, o ambiente, meu Deus, o que era aquilo? Você sentia o mau cheiro na porta, sabe? Mas a gente não nos incomodamos, sabe por quê? Porque existia uma alma lá dentro, não importa como ela estava, ela buscou por ajuda de um pastor, porque ela queria ser alcançada por Deus. Ela queria receber o perdão de Deus antes da sua morte. Olha, isso é maravilhoso. Isso foi perfeito. Independente da situação que ela se encontrava, do local que não era aquele local agradável, mas o que nós fizemos ali foi tão importante. Deus nos levou até aquela mulher. Oramos por ela, o pastor Arnaldo ungiu, a gente orou, fizemos o apelo, ela aceitou Jesus, ela se arrependeu dos seus pecados, ela declarou, ela tinha dificuldade até para falar, só tinha uma pessoa naquela rua
que de vez em quando ia lá até ela, levava uma comida, a gente chegou lá, tinha comida estragada. E a gente marcamos para voltar no outro dia, que a gente, como a gente já tinha ido no horário já um pouco avançado, no outro dia a gente ia voltar, eu ia com a equipe de obreiro para a gente fazer uma limpeza, mas, infelizmente, naquela noite, ela foi recolhida. Então, quando Deus manda você ir pregar o evangelho, e ele falou para os seus discípulos a condição que seria, e eles não temeram, ele foi. Então aqui, na palavra do Senhor, lá já no final do livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, fala sobre a grande comissão. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Jesus, ele já estava no corpo transformado. Ele já estava glorioso, sabe? Porque ele estava só esperando o momento de subir ao céu, de estar ao lado do Pai. E naquele momento, naquele corpo glorioso, ele ainda estava ensinando e orientando os seus discípulos. E ele já tinha dado para eles autoridade para expulsar os demônios, para colocar as mãos sobre os enfermos e serem curados, para poder resgatar almas das garras de Satanás. E ele falou assim: ide, portanto, e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordenança do Senhor Jesus para aqueles discípulos. Uma ordenança do Senhor Jesus para aqueles que têm amor, paixão pela palavra de Cristo, pelas almas carentes, sofridas, angustiadas, perdidas, sabe? E o Senhor Jesus deu para eles esse ensinamento, deu para eles essa autoridade, deu para você, deu para mim. Ei, pastor Arnaldo, o Senhor Jesus deu essa autoridade para o povo dele ir de pregar o evangelho e ide e fazer discípulo. O que é fazer discípulo? É preparar homens e mulheres para também levar o evangelho, ganhar almas para o reino de Deus, se preparar para a dificuldade, se preparar para o momento difícil. Mas mesmo com a dificuldade, mesmo naquela terra longe, mesmo naquele lugar seco, mesmo naquele lugar sedento, ali tem almas querendo ouvir a palavra de Deus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, quando ele estava dando esses últimos ensinamentos para os discípulos, foi quando ele foi tomado ao céu. Foi quando ele foi para o lado do Pai. Voltou para a casa da onde ele tinha toda a honra e toda a glória, e ele desceu em forma de homem para poder nos ensinar, para poder nos mostrar como nós devíamos fazer, para poder nos ensinar a falar do amor dele em todo o tempo, em todos os lugares. Não escolher lugar, não escolher cidade, não escolher casa, não escolher rua, mas levar o evangelho. Isso aqui me fez me lembrar quando eu comecei a fazer a obra de Deus, quando a sede tomou conta do meu coração, a vontade de falar do amor de Jesus. No início, quando eu me converti, eu tinha mais ou menos 23 anos, quando eu comecei a fazer a obra de Deus. E eu saía com aquelas irmãs, eu ficava observando tudo que elas faziam, eu ficava observando, eu ia com elas para aprender, porque eu queria aprender. Aquelas irmãs, elas estavam fazendo discípulo e não sabia, porque eu estava sendo discípulo naquele momento. Eu fui discipulada por elas, eu vi elas colocar a mão sobre os enfermos e orar e as pessoas ficar curadas. Eu via elas
expulsar demônio, e aquilo me enchia de fé, aquilo me enchia de vontade. Eu quero ser igual a irmã Leda, eu lembro muito bem, eu quero ser igual a irmã Laura, meu Deus, eu quero ser igual a essas irmãs, meu Deus amado, mulheres de fé, mulheres de atitude, mulheres que se levantavam, deixavam a casa, colocavam em ordem, e ela nos ensinava a fazer assim, colocava em ordem e saía para evangelizar, e eu ia junto, nova convertida, aonde tinha saído vários demônios do meu corpo quando eu me converti. Eu era possessa, eu me lembro daquele dia, eu ali possessa, e Deus usando aquele pastor, repreendendo todos os demônios da minha vida, e a partir daquele dia eu comecei a ser liberta. E quando perguntaram assim, quem quer aceitar Jesus? Eu não pensei duas vezes, já estava lá na frente. Porque o meu coração tinha sede da palavra. E nem eu mesma sabia. Mas o Senhor Jesus nos envolve de uma maneira tão grandiosa. O amor dele, o chamado dele, quando chega, ele nos alcança de uma maneira que a gente nem percebe. Quando você vê, você já está envolvida nos braços do Pai. Nos braços do Senhor Jesus. E foi assim, quando Deus me chamou, quando Jesus me chamou, e eu fui do meu jeito, sabe? Sem entender nada, sem compreender nada, só o coração cheio de emoção, só o coração cheio de vontade, de mudança, de transformação. E dali por diante, o Senhor começou a me ensinar a cada dia. E através daquelas irmãs que eu observava, sabe por quê? Porque eu olhava para elas e eu via nelas exemplo. Exemplo que eu gostaria de seguir. Exemplos que eu queria ser como elas. E depois de tanta luta, uma foi para um lado, outra foi para outro. Agora nos encontramos através do Face. Mas elas saibam como Deus usou a vida dela. Como elas contribuíram na minha vida, no meu crescimento espiritual. Porque agradeço a Deus pela vida delas. E essa palavra aqui, quando Jesus falou, ide, portanto, e fazer discípulo, me fez entender que eu fui discípulo daquelas mulheres. E que hoje, no decorrer desses 35 anos, Deus tem colocado pessoas no nosso caminho e nós temos feito discípulo por onde temos passado, para a glória de Deus. É esse a importância do Evangelho. Ide e pregar o Evangelho. Ide e fazer discípulo. Prepara homens, mulheres, jovem, criança, adolescente, para poder eles também crescerem com esse prazer, essa alegria de fazer a obra de Deus, independente do tempo, independente do problema, independente da sua situação, independente do local para onde Deus te enviar. Vai e faça a obra de Deus, porque o seu chamado por Jesus é lindo, é perfeito, é maravilhoso. E foi assim que Deus nos chamou. Sabe? E é assim que Deus está te chamando aí agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te dê paz. E vamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Em nome de Jesus.